Bom, pessoal, vamos imprimir a arte do nosso cachepô, né? Florido. Bom, antes de mais nada, eu vou marcar aqui as extremidades das artes, né? Para depois de impresso eu saber o que está de cabeça para cima, o que está de cabeça para baixo. Então eu vou colocar essa cruzinha aqui no cantinho superior esquerdo para saber onde a minha arte começa. E para lembrar também por onde eu vou começar a colar ela na caixa. Então eu vou marcar aqui o cantinho. Tá no cantinho demais aqui. Um pouquinho mais para cá. Tá bom. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou configurar a minha área de desenho. Eu tenho uma bobina de vinil. Eu uso vinil para jato de tinta, tá? Muita gente fala que não, vinil para jato de tinta é ruim e tal. Eu encontrei um que é muito bom. E eu gosto muito, né? Eu já usei ele em outro projeto, ainda não fiz nenhum para cliente, nenhum projeto para cliente, né? São mais para os meus projetos pessoais mesmo, né? Para os meus testes e para os meus modelos e tudo. E gosto muito desse vinil. Ele é à prova d'água, ele não arranha e não sei se desbota porque eu ainda não coloquei a minha peça no sol, né? Mas quantas peças da gente a gente vai colocar no sol, né? Então eu vou usar o meu vinil que eu comprei de bobina e ela tem 31 centímetros de largura. Então eu vou configurar aqui minha área de desenho. Opa, a Corodora deu uma travada aqui. Vou configurar aqui minha área de desenho para 31 de largura por, vamos ver aqui o comprimento. Aqui tem 415. Vamos colocar aí, vou colocar 420 de comprimento para ter uma margem, né? Então a gente vem aqui na barra de propriedades, a gente vem aqui nessa janelinha suspensa, clica nela e coloca a opção personalizado. Pronto, agora ele já me abriu aqui. Aqui tem as configurações da área de desenho, né? Configurações horizontais e configurações verticais. Então, na medida horizontal, eu vou colocar aqui 310, que é a largura do meu vinil. E no comprimento, vou colocar aqui 425. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá bom. Agora eu vou encaixar a minha arte no vinil. Mesma coisa com a arte da gavetinha. Eu acho que o espaço para imprimir ainda está pequeno, a margem está pequena. Vou colocar aqui 435. Ainda está pequena, vou colocar 455. Pronto. É que eu quero que as marcas de impressão caibam dentro do papel, né?
uma centralizada. Ah, pessoal, para centralizar a arte, a gente faz o seguinte, eu vou desfazer aqui para mostrar isso para vocês. Quando eu quero pegar alguma coisa e centralizar no CorelDRAW, eu faço o seguinte, primeiro eu vou agrupar para ele centralizar tudo junto. Então eu vou dar um Ctrl G e depois eu vou dar um P. É a tecla P que centraliza. Pronto. Agora eu vou desagrupar isso, né? Para desagrupar a gente vai em Ctrl U. Pronto, desagrupado. Agora eu vou marcar os cantinhos aqui da minha arte com um quadradinho. Eu gosto de fazer um quadradinho. É mais prático do que ficar fazendo linhazinha, né? Quadradinho aqui no cantinho. Para marcar os cantinhos onde eu vou cortar, né? Agora eu já posso tirar essa linha preta de volta aqui do retângulo, né? Vou selecionar o retângulo, vem aqui na paleta de cores, no xizinho e clica com o botão direito em cima dele. Pronto, sumiu a linha. Agora eu vou copiar o quadradinho lá para o outro retângulo. Fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. Agora a minha folha está preparadinha para impressão, né? Eu vou até salvar ela com o nome aqui de arquivo, salvar como. Pronto. E vamos à tão famosa configuração de impressão. Bem, toda história tem começo, meio e fim. Configuração de impressão não é diferente, né? Então, vamos aos princípios da configuração de impressão. Vamos lá, no arquivo, imprimir. Epson Preferências. Antes de mais nada, você vai definir, em termos de configuração de impressão, tá? Você vai definir qual vai ser o papel em que você vai trabalhar, né? O que acontece? Para esse projeto, eu fiz uns testes em papel offset e depois fiz uns testes em vinil, né? Os testes iniciais eu fiz no papel offset e outros testes eu fiz no vinil. Deu muita diferença de cor, muita diferença de cor. Então, o que eu concluí dessa vez, né, eu nunca tinha trabalhado com esse vinil antes, né, é a primeira vez. Então, o que eu concluí foi o seguinte, teste, se você vai imprimir no vinil, teste no vinil. Não adianta testar no papel offset. Mas aqui em tipo de papel, a configuração que mais funcionou para o vinil foi o papel normal Bright White Paper aqui, né? Eu até tentei Presentation Paper Mate, porque é vinil fosco, né? E o que deu mais certo foi
o que deu mais certo que eu digo é o que saiu um resultado mais próximo da cor que se vê na tela. Foi o papel comum. Ficou uma impressão muito boa no papel comum. Inclusive, o fabricante desse vinil, ele recomenda imprimir em papel normal e bright white paper, né? Papel normal branco. Qualidade, alta qualidade. Mais opções. Agora vamos aqui em personalizado, né? Para fazer os ajustes de cor. Primeira coisa, né? Nós estamos trabalhando com os controles de cor da Epson, né? Modo de cores são perfis de cores, né? Que a Epson desenvolve e já vende as impressoras dela com esses perfis de cores. Nós temos 3 aqui: Cor Vive da Epson, que serve para cores pastéis, Padrão Epson, que serve para cores escuras, e o Adobe RGB, que serve para as cores vibrantes, né? Adobe RGB é um sistema desenvolvido pela Adobe, que não é o RGB. RGB é o nome das cores primárias, né? Das cores enquanto luz, vermelho, verde e azul. Mas Adobe RGB é um sistema desenvolvido pela Adobe que ajuda a transformar, aproximar, né, a cor que sai na impressão da cor que você está vendo na tela, né? Joia. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, né? Então, esse desenho que eu tenho é um rosa e azul bem clarinho. Quais eram as 2 hipóteses que eu estava trabalhando inicialmente? Ou eu vou imprimir Cor Vive da Epson, ou eu vou imprimir Adobe RGB. E realmente vocês vão ver pelas imagens que eu vou mostrar para vocês depois, o Adobe RGB ficou muito mais bonito. A diferença é sutil de cor, mas para gente que trabalha com isso, né, que gosta, que tem um olhar treinado, o Adobe RGB ficou muito mais bonito. Eu já trabalhei com Cor Vive da Epson, já. Quando eu precisei fazer alguns trabalhos em tons pastéis. Pastéis mesmo, aquela corzinha bem sem saturação mesmo. Ótimo. A Cor Vive da Epson é o que vai te exigir menos ajuste quando você tiver cores pastéis. Agora, esse tom de rosa e azul que eu estou usando, eles até são mais para pastéisinhos, mas eles têm uma vibrância, né? Eles têm uma alegria. Então a gente vai de Adobe RGB. Vocês vão ver depois nas imagens que dá diferença, né? Outro ajuste aqui que a impressora me permite é esse gama. O que é gama? Gama é meio tom. O que é meio tom? Você imagina que a cor, ela é composta, que a cor seja composta de milhares de pontinhos, né? Vamos supor, tá? Que a cor fosse composta de milhares de pontinhos, milhares de gotículas. Gama é a distância entre essas gotículas, ou seja, se você tiver um gama menor, você vai ter mais definição de cor, e um gama maior você vai ter uma cor menos definida. O gama mais baixo, né, que é 1,8, você vai usar quando estiver trabalhando com uma cor mais escura, e o gama 2,2 quando estiver trabalhando com cores mais claras. Resumidamente, é isso. Tons mais escuros e tons mais claros das mesmas cores, né? A gente vai trabalhar com 2,2 aqui no caso, porque estamos trabalhando com cores claras. Depois, o que a gente vai ter que mexer, né? O que eu quero? Eu quero pegar essa cor e eu quero que ela seja uma cor vibrante e alegre no final. Então, onde é que eu vou mexer inicialmente? De cara, na saturação e na densidade. O que são... Agora eu vou explicar para vocês, um por um, o que são esses parâmetros, né? Brilho é mais escuro ou mais claro, né? Ele se refere a sombra e luz. A impressora, quando ela quer escurecer uma cor, supondo que você tem um vermelho claro e um vermelho escuro. O que vai determinar esse claro é a quantidade, claro escuro é a quantidade de luz que tem, de sombra, né, no caso, que tem nessa cor, né? Brilho. Contraste. Contraste é a relação entre as cores do desenho, né? Digamos assim, o que for mais escuro vai ficar mais escuro, o que for claro vai ficar mais claro. Isso é contraste, deixar o escuro mais escuro e o claro mais claro ao mesmo tempo.
Saturação. Saturação é a quantidade de cor que vai ter nessa tinta, né? Cores mais saturadas. São cores mais concentradas. Densidade. Densidade é a opacidade. É a opacidade da cor, tá? Vamos supor aqui, tá? Vamos pensar aqui densidade, um bom exemplo. Você conhece a tinta guache? A tinta guache, ela é quase uma pastinha. Você vê como ela é densa? É isso, né? A tinta da impressora, ela é líquida. Você vê que ela é mais transparente? Então, é exatamente isso, disso que se trata, densidade. É isso. Então, no caso aqui do nosso desenho, o que eu vou mexer, né? Inicialmente, eu mexi na saturação e na densidade. E depois eu queria, assim, provocar mais o olhar, né? Então eu aumentei também o contraste e achei que o rosa estava mais escuro do que eu queria, então eu aumentei o brilho também. E como é que eu fiz isso? Eu fui de 5 em 5. Quando eu trabalho com esse tipo de ajuste, eu vou de 5 em 5, para ser uma coisa perceptível ao olhar. A não ser que eu realmente queira só uma gotinha, aí eu vou de 2 em 2, né? Mas a princípio eu fui lá e coloquei brilho 5, contraste 5, saturação 10 e densidade 5. E deu super certo. Esse foi o primeiro teste que eu fiz. Eu testei o Adobe Vivid Color e o Adobe RGB. Desculpa, Epson Vivid Color e o Adobe RGB, né? O Vivid Color ele serve para tons pastéis e o RGB para cores mais saturadas, né? Cores mais vivas. Então era uma questão de escolher o que eu queria aqui, né? Se eu queria uma coisa mais alegre ou se eu queria uma coisa mais desmaiadinha. Eu optei pelo alegre. Então eu fechei com Adobe RGB. Inicialmente, contraste, saturação, densidade e brilho, eu deixei tudo 0, né? Tava bonito, mas ainda não era o que eu queria, né? Eu achei que ele, quando eu imprimi no vinil, o vinil tem uma coloração meio amareladinha, deu uma diferença pro offset, né? Antes eu tinha imprimido no offset. No offset ficou linda essa configuração, mas no vinil não ficou, porque ele tem uma configuração amareladinha, então a cor perdeu muito, ela ficou um pouco sem graça. Eu queria uma cor viva. Então, para conseguir uma cor mais viva, o que eu fiz, né? Eu aumentei inicialmente a saturação e a densidade, ou seja, eu aumentei a quantidade de cor e aumentei a opacidade dessa cor. Ficou bom, mas ainda não era o que eu queria. Aí, isso é muito visual, né? A gente vai vendo o ajuste, esse ajuste ele não é idealizado, né? Ele é muito na prática. Aí eu tentei mais um. Eu queria a cor, eu queria os rosas, né, mais claros. E eu achei também que o contraste entre as cores eu queria mais vivo também, né? Então eu aumentei brilho, contraste, densidade e saturação. Em que proporção? Para ser uma coisa já visível, eu vou de 5 em 5. Então, o primeiro ajuste que eu dei foi 5, né? A saturação eu aumentei para 10, porque eu queria uma coisa realmente uma cor mais saturada, uma cor mais viva. Então eu coloquei brilho, contraste 5, saturação 10 e densidade 5 e ficou ótimo. Pronto, ó, minha impressão ficou perfeita. Ficou exatamente numa cor maravilhosa, ficou muito bonita, ficou vívida, olha. De pertinho aqui, ó. Olha o contraste. Ficou claro e vívido. Ficou maravilhosa a impressão.